Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos lá, vamos prosseguir com o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 23, agora a partir do verso também o 23. O contexto aqui é o seguinte. Primeiro, se você perdeu os vídeos anteriores, volte lá e veja o começo aqui desse capítulo. Aliás, volte e conheça toda a nossa playlist de Atos dos Apóstolos. Volte mais ainda e conheça Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos aqui no canal playlists completas de estudo, versículo por versículo, sempre apresentando o contexto histórico, político, geográfico, cultural e religioso, para a gente extrair o máximo de conteúdo dos textos. Então, o que temos aqui nesse momento é Paulo, o apóstolo, está em Jerusalém, foi lá visitar a igreja e se deparou lá com uma conspiração para matá-lo, foi preso pelos romanos, aí os romanos descobriram que ele era romano também, cidadão romano, e se viram em aperto, chamaram os judeus, queriam acusar Paulo, deu uma confusão entre os judeus, eles brigaram entre si, e aí teve que o oficial, o comandante Cláudio Lísias, interferir e acabar com a reunião, e aí houve então um complô, uma conspiração para assassinar Paulo, para sequestrá-lo das mãos dos romanos. 40 assassinos se dispuseram a não comer e não beber, ficar em jejum, até que pudessem assassinar Paulo, e tiveram o apoio do Sinédrio. E o comandante romano, ele toma ação, ele toma decisão e ação de maneira muito rápida e deixa os judeus sem chance de agir. Qual era o plano dos judeus? Pedir a ele que enviasse Paulo para um interrogatório ao amanhecer, e esse interrogatório estaria num local que nós sabemos hoje que ficava a cerca de 400 metros da Fortaleza Antonina. Lá no meio do caminho haveriam assassinos, 40 deles, prontos para se lançarem e assassinar Paulo. Eles precisariam causar tumulto e uma distração àquela tropa romana, o suficiente para que pelo menos um deles chegasse a Paulo e o assassinasse. Esse plano chegou aos ouvidos do comandante Cláudio Lísias e ele então resolve tomar uma ação. Ele pega o emissário, que era o sobrinho de Paulo, que trouxe o plano, e fala: não conte a ninguém, mantenha o sigilo. E ele resolve fazer algo inesperado, rápido e muito eficiente. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes. Centurião, vamos lembrar, é o chefe de uma centúria, o comandante de uma centúria. Era um grupo militar que variava de 80 a 120 homens. Ele chamou 2 centuriões e falou: preparem um destacamento de 200 soldados, ou seja, 2 centúrias, né, mais ou menos. 70 cavaleiros, opa, entrou junto agora a cavalaria, a infantaria, também a cavalaria junto. E 200 lanceiros. A palavra aqui em grego para lanceiro é uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento. E é uma palavra que designa algo mais ou menos quem usa uma arma leve com a mão direita. E aí se supõe que mais corretamente seria, no contexto de uma tropa, sim, os lanceiros. A fim de irem para Cesareia essa noite às 9 horas. Cesareia ficava a cerca de 100 quilômetros dali. E eles teriam a partida à noite. Veja que no amanhecer seguinte entraria em andamento a conspiração dos judeus para assassinar Paulo debaixo do nariz das tropas romanas. E naquela mesma noite, Cláudio Lísias monta uma tropa com 200 homens a pé, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir para Cesareia. Provavelmente, a guarnição romana em Jerusalém estava reforçada naqueles dias por uma guarnição de Cesareia, que era o costume. Por quê? Porque era o Pentecostes, tinha acabado de passar o Pentecostes. Normalmente, por época do Pentecostes, havia um reforço na guarda, muitas vezes pela vinda do governador romano. O governador romano ficava em Cesareia nessa época, lá era a sede do governo de toda aquela região, e ele vindo trazia uma tropa e a tropa ficava por ali até que os viajantes se fossem. Por quê? Porque era nas festas que aconteciam os grandes tumultos. Então era importante reforçar. Provavelmente uma parte dessa tropa vai para Cesareia retornando para o seu quartel. Então ele já faz isso como uma forma de guarnecer a vida de Paulo. Providencie montarias para Paulo, no plural, mais de uma, e leve-no em segurança ao governador Félix. Esse é Antônio Félix, o terrível, já falo sobre ele. Por que montarias? Porque Paulo iria com a cavalaria e, se fosse necessário, ele precisaria trocar de cavalo ao longo do caminho por um animal mais descansado, que não houvesse transportado um homem sobre seus lombos. Então era uma maneira também de prover
uma velocidade à tropa. Eles provavelmente não tinham uma guarnição numa posição intermediária entre Jerusalém e Cesareia para prover cavalos e recursos durante a noite. Então, partam às 9 da noite, provavelmente ninguém notaria, eles sairiam da cidade em silêncio. Se você é de uma cidade pequena, uma cidade do interior, talvez você entenda melhor essa realidade. Jerusalém era uma grande cidade, mas naquela época funcionava como hoje nossas cidades pequenas. Escureceu, a vida entra em pausa. As pessoas não andavam pelas ruas à noite, o comércio não funcionava à noite, então não seria difícil para uma tropa sair da cidade de maneira silenciosa. Ainda que houvessem aqui muitos cavaleiros, nós não sabemos onde ficava a cavalaria, talvez ficasse numa posição um pouco mais próxima à muralha que facilitasse sua saída em silêncio. Mas o fato é que, sem dúvida, seria mais sigiloso sair às 9 da noite do que sair ao meio-dia, quando todo mundo estava olhando. Levem Paulo em segurança ao governador Félix. Esse Antônio Félix, foi escrito sobre ele que ele governava com aquela força de um rei, mas que ele tinha a mentalidade de um escravo. Ele era um homem violento, ele era um homem, nas palavras de muitos autores, um homem estúpido com o seu governo, com as pessoas. Ao mesmo tempo, era um estrategista, era um homem dotado de uma inteligência para o poder, para a guerra. Teve uma sucessão de 3 esposas, sempre princesas. A terceira esposa dele, que era esposa nessa época, Drusila, ela era casada, ele a convenceu a se divorciar do marido e se casar com ele sempre obtendo poder por meio dos casamentos sucessivos. E o comandante, o Cláudio Lísias, escreveu uma carta nesses termos. Aqui é tão importante essa carta que ela já foi citada por estudiosos da legislação e da prática romana, de direito romano, como uma fonte muito confiável a respeito do processo entre os romanos. Por quê? Aqui nós temos uma mudança de instância. Era como se fosse dentro do judiciário, saindo da primeira instância para a segunda instância. E aí o julgador, que era Cláudio Lísias, ele tem que remeter o caso com algo formado, com um conteúdo. Então ele escreve uma carta que é exatamente nos termos típicos de uma carta romana para um caso desse. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Essa saudação aqui, que para nós é simplesmente uma saudação formal, ela é uma saudação típica para um oficial de cavalaria, para os cavalarianos, que eram chamados esses oficiais romanos. A questão é que Antônio Félix não era um desses. Só que com o poder que ele tinha na mão, isso não tinha a menor relevância. Era melhor para Cláudio Lísias que ele desse a ele essa saudação, sim. E aí, então a carta diz: este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que é cidadão romano. Veja como ele mudou aqui a ordem dos fatores para ele ficar bem nessa carta. A gente sabe que não foi isso, né? Ele entrou, prendeu Paulo e mandou torturar Paulo com aqueles açoites romanos que até matavam os presos. E aí Paulo é que falou: eu sou romano, vocês vão fazer isso mesmo? E ele ficou apavorado de medo. Então não é que ele foi lá resgatar porque sabia que era um romano. E esse tipo de carta aqui, ela era lida na presença tanto do acusado quanto dos acusadores, tá? Então ele faz aqui em termos bem formais, porque se tornará uma carta pública. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Na verdade, ele mandou torturar Paulo. Paulo é que deu a dica que era cidadão romano. Aí é que ele mandou chamar o sinédrio. E o sinédrio, vamos lembrar, tá? É o conselho dos líderes lá de Jerusalém. Descobri que ele estava sendo acusado em uma questão acerca da lei deles. Mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. De fato, diante da lei romana, não tinha nada. Era uma questão da religião dos judeus. E nós sabemos, porque nós lemos os capítulos anteriores, que mesmo isso eram acusações falsas. Porque qual era a acusação? Eles viram Paulo na cidade com Trófimo de Éfeso, que era um não-judeu. Depois eles viram Paulo lá dentro do local santo, com 4 judeus que ele estava ajudando nos seus ritos, né?
E no local santo só poderia entrar judeu. Aí eles concluíram que Paulo tinha levado o Trófimo lá para dentro também. Então, uma acusação baseada, inclusive, no erro. Era uma acusação, sim, com coisas relativas à lei, mas era baseado em erro. Erro de julgamento. É aquele, eu achei que era, então é. Não, você achou que é, você achou que é. É só isso. E a gente tem que ter esse cuidado, tá? Para não exceder as conclusões que são possíveis. Então, de fato, era uma questão da lei deles. Paulo não fez nada que merecesse morte ou prisão. Paulo não roubou de ninguém. Paulo não roubou o templo, por exemplo. Paulo não agrediu ninguém, não matou ninguém, não falou contra o imperador. De fato, era isso. E quando fui informado, e ainda aqui Cláudio Lísias escrevendo Antônio Félix, quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Aqui de fato, isso aqui é verdade. Ele foi informado, ele pensou rápido, e ele agiu rápido, e ele enviou essa tropa. Também ordenei que os seus acusadores apresentem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Então ele está mandando uma carta formal para a instância superior, para o governador, com todos os termos formais típicos de romanos dessa época em casos assim. Lucas é extremamente preciso na sua linguagem. É impressionante ao longo do Evangelho de Lucas como ele fica nítido, né, a pesquisa que ele fez. E quando a gente chega em Atos, é a continuação. Por isso que eu gosto de ensinar na sequência, né? Se você acompanha o canal desde lá do começo, você viu que eu fiz a sequência Mateus, depois eu fui para João, depois Marcos, e aí fiz a ligação Lucas-Atos na sequência. Porque é a mesma linguagem, é o mesmo autor, facilita mais o estudo. Lucas é muito preciso. Então ele pega aqui a carta, ele transcreve a carta, porque essa carta se tornou pública, então ficou fácil, ou melhor, ficou mais fácil ter acesso a ela. E aqui segue, né? Então os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. Nesse pequeno verso aqui tem muito conteúdo, tá? Porque, vamos lá, voltando aqui para o comecinho dessa tropa. 200 soldados, 2 centuriões, 200 soldados, infantaria, tá? Soldados a pé. 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Isso aqui era uma senhora tropa, muita gente. E a distância entre Jerusalém e Cesareia, 100 quilômetros. Não dá para cobrir a pé. Nenhuma tropa muito treinada faria isso. Uma equipe especial poderia fazer, mas uma tropa desse tamanho, eles não seriam ali todos a elite do exército romano. Mas uma tropa bem treinada e bem motivada, com um bom líder, conseguiria cobrir com um esforço extra. Numa noite, conseguiria cobrir uma jornada aí de uns 60 quilômetros. Antipátride era uma cidade que ficava mais ou menos na fronteira entre a região chamada Judeia, que é o sul de Israel, e a região central chamada Samaria, onde habitavam os samaritanos, que era um povo miscigenado entre judeus e outros povos. E ela ficava mais perto de Cesareia do que Jerusalém. Vamos dizer assim, se eram 100 quilômetros mais ou menos de distância, Antipátride ficaria lá pelo quilômetro 60. Só que seria uma jornada puxada. Seria assim, infantaria no seu melhor. Sabe? Aquela assim, para pegar pesado e no outro dia não conseguir fazer mais não. Sabe? Seria assim, cumprir a missão naquela noite e depois precisar dar uma parada. E o que eles fizeram? Eles foram até Antipátride e no dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir. E eles voltaram para Fortaleza. Detalhe importante, de Jerusalém para Antipátride, esses 60 quilômetros são de descida, tá? É uma leve inclinação, colina abaixo, que ajuda também na velocidade e não cansar tanto. Então eles chegaram lá, a cavalaria seguiu e eles puderam então voltar. E aí volta sem pressa, dá para descansar, né, dá para se recuperar, mas eu digo a você assim, se você também foi da infantaria, você sabe o que eu estou falando. Uma jornada dessa, 60 quilômetros, mesmo viajando leve, mesmo viajando só com as armas e sem levar provisão, contando com provisões depois no caminho, é pesado. É pesado fazer uma jornada dessa. Mas a cavalaria segue e os soldados a pé voltam. E aí, então, quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e entregou Paulo. Mais um detalhe aqui. De Jerusalém a Antipátride, eles estão passando por terreno rochoso,
eles estão passando por terreno acidentado, onde é muito mais fácil se abrigarem assassinos, grupos de ataque. E aí, a infantaria e lanceiros são extremamente úteis. Por quê? Porque eles podem dar uma resposta rápida e avançar por terreno acidentado, o que é mais difícil para a cavalaria. De Antipátride até Cesareia, é mais estrada e terreno plano. A cavalaria avança mais rápido que a infantaria e consegue efetivamente fazer aquelas, se for necessário, até mesmo montar uma frente de batalha ali de combate e ter muito mais resultado. Mas eles partem, né, vão até Cesareia, entregam a carta e entregam junto Paulo. O governador, que é o Félix, né, Antônio Félix, eu digo Antônio Félix, não está no texto esse nome, porque a história nos legou o nome, tá? Ele é conhecido como Antônio Félix pelos livros de história. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Por quê? Porque no direito romano, o juiz poderia julgar, o critério para escolher qual o juiz, tanto poderia ser de onde é o réu ou onde se cometeu o suposto crime. Então, Paulo estava sob a jurisdição desse homem pelo critério de que se houve um crime, que tem uma acusação, né, a jurisdição é dele. Mas ele poderia remeter Paulo para outro juiz, para outro árbitro, outro comandante, governante, né, já que se confundiu ali as figuras do juiz e do governador, caso Paulo fosse de uma outra província. E Paulo respondeu que ele era da Cilícia. Mesmo assim, o Antônio Félix resolve ficar com Paulo ali. Ele resolve não remeter, ele vai resolver o caso. Ele falou, ok, eu ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Que é claro que eles viriam, né? Eles não viriam tão rápido quanto uma tropa romana que fez 60 quilômetros numa jornada forçada da infantaria e depois mais uns 40 só a cavalaria, que aí, né, vai bem mais rápido. Mas eles viriam. Então, Paulo, fica aí que uma hora vai chegar esse pessoal, aí eu ouvirei teu caso. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Sob custódia, o que quer dizer isso? Paulo não era exatamente um prisioneiro, como assim um bandido na cadeia, mas ele era alguém que não tinha liberdade de sair dali. Ele estava mais como um detido no pretório, que é o termo que eles usavam, né, para o palácio de Herodes. Herodes já não era mais o governante, já tinha partido, né, já tinha morrido, mas tinha esse local, o palácio de Herodes, e Paulo ficou lá, então, sendo guardado, né, até que viessem os seus acusadores, que vão demorar ainda 5 dias para chegar, até eles se organizarem. Imagina, no dia seguinte, né, o pessoal vai lá, Cláudio Lísias, governador, olha, nós viemos aqui lhe pedir para enviar Paulo a nós, para nós fazermos aqui um interrogatório, queremos conversar mais com ele. Paulo não está aqui não. Paulo está em Cesareia. Mas Cesareia é 100 quilômetros daqui. Pois é, mandei ele noite passada. Acabou. Então eles demoraram um tempo para se organizar e aí se preparar e partir então para Cesareia, levando lá as suas acusações. Mas isso a gente vê juntos no próximo vídeo, no próximo capítulo. Muito obrigado pela sua companhia, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!